Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e muita gente, principalmente na live que a gente fez na terça-feira, tem me questionado sobre os 45 pontos, os famosos 45 pontos, que diz a lenda, quem alcança escapa do rebaixamento. Já aconteceu de não ser assim, mas são casos de fato raros. E eu tenho recebido não só na live, mas como por aí perguntas sobre se eu acho que com 45 pontos escapa, e caso o Santos vença um jogo dos próximos 4, chega a 45 pontos. No próximo domingo, por exemplo, pode alcançar essa marca caso bata o Botafogo lá no Newton Santos. Então eu resolvi olhar a tabela e ver a possibilidade, de quem chegar a 45 automaticamente escapar. Fiz isso, inclusive, olhando outros campeonatos, na verdade, todos os campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. O Brasileirão é assim desde 2006. Então eu fui olhando um por um e minha conclusão, antes de tudo, eu vou concluir. Minha conclusão é que pode até escapar, mas vai ser, de qualquer maneira, no sufoco, porque geralmente é assim. Bom, vamos então por partes. Primeiro, eu olhei desde 2006, então tem os dados desde 2006 aqui. Em 2006, o primeiro fora da zona de rebaixamento tinha 44, dentro tinha 39. Então 45 teve alguma tranquilidade. Em 2007, não. Em 2007, o ano que o Corinthians caiu, ele caiu com 44. E o primeiro fora da zona de rebaixamento foi o Goiás, com 45. Você pode falar, então 45 escapou. Sim, mas caso o Corinthians tivesse vencido na última rodada, ele empatou com o Grêmio, teria ultrapassado o Goiás, que teria sido rebaixado com 45. Então com 45 em 2007 você escapou, mas no sufoco. Em 2008, o primeiro rebaixado foi com 44, tinha um fora da zona de rebaixamento também com 44, quem caiu foi o Figueirense, quem estava fora da zona era o Náutico, e o Santos terminou com 45. Oficialmente o Santos não chegou salvo na última rodada. Precisaria ter perdido tipo 17-0, se eu não me engano, e o Figueirense vencido. Mas matematicamente era possível. De qualquer maneira, vocês lembram de 2008. Quem não lembra, que bom. Foi no sufoco, o Santos fez exatamente 45 pontos e escapou, mas foi no sufoco. Até a penúltima rodada, o Santos ainda tinha uma chance matematicamente bem real de ser rebaixado. Em 2009, o Coritiba caiu com 45. O Coritiba caiu com 45 em 2009. Ele chegou à última rodada com 44, empatou e foi rebaixado. O Flu chegou à última rodada com 45 e também empatou na última rodada, foi a 46. Também empatou porque eles se enfrentaram. Se eu não estou enganado, acho que foi. Ou seja, se tivesse perdido, poderia ter caído com 45. E o Botafogo caiu com 47, mas chegou na última rodada com 44. Ou seja, venceu na última rodada e se não tivesse vencido, poderia ter caído com 45. Quem estava com 45 passou sufoco até o final. Ou caiu, no caso do Coritiba. Em 2010, caiu com 42 o primeiro time, tinha um fora com 42, outro com 43, outro com 44, e quem tinha 45 na última rodada já chegou salvo. Então esse ano foi tranquilo. Em 2011 também, caiu com 41, um time ficou ainda fora com 43, e quem tinha 45 na última rodada já tinha escapado antes. Em 2012, 2012 foi um pouco confuso, mas vamos lá. Caiu com 41. A Portuguesa escapou, esse ano que a Portuguesa escapa, tá? Com 45. Mas ela chegou à última rodada com 44 e poderia ter sido ultrapassada, ou seja, teve um pequeno sufoco. E o Bahia também poderia ter caído, e mesmo assim terminou com 47, ele pontuou na última rodada. Ou seja, chegou à última rodada por volta dos 45, ainda com chances de cair. E sempre é importante citar, chegou na última rodada, mas não caiu. É que se você chega na última rodada com chances de cair, tem todo um fator psicológico, de pressão, todo o drama, né? Em 2013, o Fluminense teria caído com 46. Vocês lembram, é o ano em que a Portuguesa e o Flamengo perdem 4 pontos cada na justiça. E além do Fluminense, que teria caído, mas não caiu com 46, o Vasco caiu com 44, só que ele já tinha essa pontuação na última rodada. Se tivesse vencido, iria 47, e se não fosse, vamos ignorar essa questão da justiça, também teria caído, porque tanto o Flamengo quanto a Portuguesa tinham mais pontos, e o Criciúma poderia ter vencido na última rodada e também ficado à frente do Vasco. O Vasco, em 2013, poderia ter caído com 47. Caiu de qualquer jeito, com 44, mas foi bem apertado e o Fluminense teria caído com mais de 45. Em 2014, foi aquela briga triste de Vitória e Palmeiras, a gente vai pular, de qualquer jeito a Vitória caiu com 38, o Palmeiras escapou com 40. Peraí que eu pulei aqui. Em 2015, o primeiro time caiu com 42, o primeiro fora tinha 43, o outro fora tinha 44, 45 foi tranquilo. Em 2016, um caiu com 43. O Vitória
terminou com 45 e escapou. No caso de 2016, quem caiu é o Inter, né? O Vitória escapou com 45, mas poderia ter caído caso o Inter tivesse vencido e tirado o saldo de gols. Ou seja, se por um milagre na última rodada o Inter tivesse goleado o Fluminense, poderia ter passado o Vitória no saldo de gols e o Vitória cairia. E o Sport terminou fora também com 47, mas estava na última rodada com 44 e poderia ter caído também. Se tivesse empatado e o Inter ganhado, o Sport cairia com 45. Foi sufoco. Em 2017, 2 times caíram com 43, um time escapou com 43 também, e um time escapou com 45, além de outro com 47. Mesmo esse que terminou com 47, não estava salvo na última rodada, ou seja, poderia ter dado ruim aos 45 pontos. Em 2018, quem tinha 45 na última rodada já tinha se salvado. Em 2019, também, até porque o primeiro que caiu com 36, foi horroroso o negócio. Em 2020, também já tinha se salvo, porque quem caiu com 41, quem estava logo acima era 41, então quem estava com 45 já estava salvo. Em 2021, 2 times caíram com 43 e o Juventude escapou com 46. Um desses times foi o Grêmio. Só que, se o Bahia, um desses que fez 43, tivesse vencido na última rodada, ultrapassaria o Juventude, 46, e o Juventude cairia, não lembro se era por vitórias ou por saldo, enfim, com 46. Ou seja, teve sufoco para quem fez até mais de 45. Em 2022, ano passado, o Ceará caiu com 37, o primeiro fora tinha 41. Ou seja, no geral, sim, você se salva com 45. Só o Coxa basicamente caiu com 45. Mas vários escaparam só na última rodada, um na justiça e outros porque os rivais tropeçaram. Então assim, 45 muito provavelmente escapa, mas passando sufoco até o último lance do último jogo. E eu gostaria que não fosse assim. Esse, é claro, é um achismo, uma conta matemática muito porca feita. Aí eu fui olhar também os jogos e a probabilidade de rebaixamento segundo os cálculos. Aí eu separei da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O Curitiba 99,9%, né? Vamos considerar rebaixado. O Goiás 94,7% de cair. O Bahia 65,8%. O Cruzeiro 14,7%. O Vasco 14,1%. O Santos 4,9%. O Inter 3,2%. Aí Fortaleza, Corinthians, até o São Paulo e o Cuiabá ainda tem alguma chance, mas muito pequena. Santos 4%. 5, né? 4,9%, 5%. Vasco 14%, Cruzeiro 14%, Bahia 65%, Goiás 94%. Então, eu peguei esses 5 times para ver os jogos. Os do Santos, vocês sabem, Botafogo fora, Flu em casa, Atlético Paranaense fora, Fortaleza em casa. Jogos que na comparação com os rivais não são os piores. Você pega um candidato ao título, é difícil. Tem um que não liga mais com o campeonato com o Fluminense. Tem outro que o máximo que vai conseguir é brigar pela Libertadores com o Atlético Paranaense. E tem um Fortaleza que é meio difícil entender qual é a situação deles. Sei que eles estão em crise. Mas o Goiás tem um confronto direto em casa contra o Cruzeiro. Ou seja, um aí já vai perder ponto. Pega o Grêmio, candidato ao título, fora de casa. Fortaleza, ok, fora. E o América em casa. Então, o problema do Goiás, tem 35, são as 2 próximas rodadas. Se não pontuar, leia-se, se não vencer o Cruzeiro, muito provavelmente cai. O Bahia, e com 35, eles teriam que fazer 10 de 12 pontos para chegar a 45. É uma conta muito difícil para o Goiás. Bahia, 38, precisariam de 7 em 12. Pegam o Corinthians fora, o São Paulo em casa, o América fora e o Galo em casa. A partida mais difícil são as a primeira e a última. Corinthians fora, que ainda precisa ganhar para chegar a 45 também, e o Galo em casa, mas o Galo podendo brigar pelo título ou pelo menos por Libertadores. Então o Bahia teria que fazer 7 pontos nesses 12, assim, beleza, você pode contar 3 contra o São Paulo em casa, mas não é como se o São Paulo fosse fácil. Tem 3 contra o América, mas o América é fora, assim, não é uma conta fácil para o Bahia. Cruzeiro tem um confronto direto fora, Goiás, depois o CAP brigando por Libertadores em casa, o Botafogo brigando pelo título fora e o Palmeiras também brigando pelo título, inclusive podendo, infelizmente, ser campeão em casa no Mineirão, deduzo eu que no Mineirão, sem torcida, né? Então ele tem 2 jogos contra candidatos ao título, um confronto direto e um jogo contra um candidato a Libertadores. A tabela do Cruzeiro é muito difícil. Precisariam fazer 4 para chegar a 45, mas se perder para o Goiás já é uma complicação. E o Vasco pega o CAP fora, Corinthians em casa, Grêmio e Bragantino. Grêmio fora, Bragantino em casa, mais 2 candidatos ao título. O Vasco também vai ter, para chegar a 45, aproveitar esses 2 primeiros jogos. Mesmo assim, um é contra o Corinthians, que talvez não esteja salvo ainda. Então, assim, tudo isso para dizer, eu acho que com 45 salva, mesmo que seja numa posição só acima da zona de rebaixamento. Mas eu acho que vai ser no sufoco. O ideal é que o Santos consiga
46, 47 já deve dar um alívio e pressionar ainda mais os adversários. Essa é a minha conta, eu quero de vocês. É um vídeo assim de conta no chute mesmo, quase uma simulação, mas já que muita gente estava perguntando se eu achava que 45 salvava, minha resposta é: acho que sim, num sufoco que eu não estou disposto a passar. Beijo, manda sua conta aí nos comentários. Tchau.